Olá, boa noite. Vamos convidar aqui as meninas. Terapeuta Célia Maria. Boa noite. Aguardar aqui a terapeuta Célia entrar, a terapeuta Ana entrar. Boa noite. Alguém entrou? Terapeuta Ana que entrou. Boa Oi. noite, Ana. Será que é minha conexão que tá ruim? A Célia não tá conseguindo participar. Pessoal, vocês que entraram, tá me vendo? Tá me ouvindo? Célia. Eu tô embananada aqui para mandar os links. Oi, Célia, boa Vocês noite. estão me ouvindo? Estamos, Estou ouvindo. só não estamos vendo, a câmera está virada para a Tem parede. muita gente querendo assistir. Eu não estou sabendo enviar. Me ensina aí. Eu clico aqui nesse aviãozinho, né? Isso. Eu vou te mandar. Certo. No seu Instagram, as pessoas que entrarem no Instagram vai estar ao vivo. É só clicar na bolinha do Stories que vai mostrar que a gente está ao vivo. Ah, sim. Eu acho que às vezes já ligaram já. Só que não, elas não sabem que é pelo Instagram, elas achavam que era pelo YouTube, mas não tem nada não. Quem assistiu, assistiu, né? Fica gravado também. Depois Uhum. compartilhar o link do Instagram. E aí, se elas entrarem no seu Instagram, elas vão ver que está online, elas conseguem participar. Tá me vendo, me ouvindo? Tudo bem? Ouvindo você, estou ouvindo bem. É a Célia. Tá vendo, Ana? Eu tô achando que eu tô vendo uma parte do seu braço pelo vídeo. Só? Tem que comemorar, tem que olhar a câmera, que a gente não tá te vendo. Eu acho que é só centralizar a câmera. Eu não tô vendo ela de forma alguma. Aí começou a mexer na câmera. Ô, Ana, tem no meu, no caso, aqui no quadrinho, tem como se fosse duas setinhas dando uma volta. No seu aí, eu acho que tá virado para a parede. É a câmera do seu telefone. Espera aí. Aí, Achei. agora sim. Tô igual a criança, achei. Não, é isso aí, é assim mesmo. É procurando que a gente acha. Isso. Desistir. E vamos aprender, né? Todo dia nós vamos aprendendo mais e mais a mexer com digital. Então vamos começar o Terapia Cast. Vamos começar iniciando a nossa respiração, que é o nosso início do Terapia Cast, para poder todo mundo relaxar, sintonizar.
para tudo isso que vai vir hoje, né? Todas essas informações, que é muito importante. Então, agora feche os olhos, respire fundo, puxa o ar bem fundo pelo nariz, lentamente pela boca. Inspira e expira. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Mais uma vez, inspira e expira. E hoje a nossa frase do Terapia Cast é a seguinte: ele explica o seu comportamento, mas ele não justifica você permanecer nele. Então, todos nós temos traumas, temos desbloqueios. Ele existe, aconteceu, né? Só que não justifica você permanecer nele. Tem profissionais, tem tratamento, tem rede de apoio para você poder sair desse lugar de dor, do trauma, do bloqueio. Então, olá a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Eu sou Ariane Moura, terapeuta e psicanalista. E junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast, que é esse lugar de acolhimento, de escuta, esse encontro aonde não tem certo ou errado, aonde a escuta é ativa. Aqui é o lugar onde mexe naquela ferida que está doendo, naquela caixinha que você trancou lá há anos. Então, aqui ele tem o propósito de levar a terapia na sua vida, terapia na vida real. Cada profissional que vem aqui, todos os participantes são profissionais da área da saúde, onde ele traz a sua história de vida, como ele conheceu a terapia, o que a terapia transformou na vida dele. Transformou tanto a vida dele que todos, né, que vêm aqui são os profissionais, né? Transformou tanto a minha vida, me ajudou tanto que eu quis ajudar mais pessoas. Eu falei, eu não posso guardar isso só para mim, transformou tanto, ajudou tanto, eu tenho que transbordar na vida das pessoas. Dar esses ensinamentos, aprendizados, para a gente poder viver melhor. Então, terapia cast é para todo mundo. É para a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, para aquela pessoa que carrega tudo sozinha, para aquela pessoa que não se cuida, cuida de todo mundo, né? E deixa ela por último, para aquela pessoa que o corpo não está. Então, para aquelas pessoas que sentem culpa, medo, vergonha, que têm medo de terapia, a gente está fazendo terapia. A terapia é o ato de falar, aqui é terapia. Nós somos todos profissionais, então com muito cuidado, a gente vai lidando com toda essa situação. Então, Terapia Cast, ele não traz respostas prontas. Ele vai investigar, terapia é uma investigação, onde a gente tenta encontrar o porquê de tudo, aonde aconteceu, a raiz do problema para resolver você parar de ter os seus sintomas hoje. Então, provoca essas perguntas que talvez você esteja evitando se fazer, olhar para dentro. Então, a gente traz aqui muita consciência. A gente fala da vida como ela verdadeiramente é, com os problemas que nós temos, mesmo sendo profissionais, temos problemas, temos dias que a gente fica mais triste, mais ansioso, e é normal, né? Você separar tudo isso. Então, a Terapia Cast veio de levar a terapia na sua vida, terapia real, histórias reais que impactam, né, na nossa vida. Boa noite, Célia. Boa noite, Ariane. Boa noite, Ana. Boa noite a todos aqui presentes, ao vivo. E que alegria estar aqui mais um episódio do Terapia Cast. Terapia na vida real traz para nós essa consciência de que a nossa presença aqui faz a diferença para alguém, seja hoje, seja quando essa pessoa for ouvir esse vídeo, porque a Ana é uma pessoa muito especial.
ela traz uma história de vida marcante, o que ela fala, nós conversamos por telefone algumas vezes, e assim, a gente sabe, né, da força que ela traz dentro de si. Todos nós temos uma luz própria nossa, e é nessa condição que o Terapia Cast vai seguindo, permitindo que nossa luz alcance e clareie mais o caminho de alguém que talvez possa estar perdido nessa noite, possa estar buscando um lugar, uma resposta. A Ariane falou muito bem, se algo te tocar, se você sentiu que está sendo, pegando naquela ferida, que você não quer nem falar, olha, talvez seja o momento de você rever, de fazer uma revisão e tratar, né? Então, nós estamos aqui para isso. A terapia aqui, ela acontece de maneira simples, natural, com a nossa história de vida. Ariane, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, né? Juntas. Que Deus nos oriente, o Espírito Santo nos ilumine, a Ana possa falar, possa usar a voz para chegar naquele ponto onde cada um daqui possa estar precisando. E a todos que estão aqui ao vivo, pelo tempo que eles estão conosco, pela participação, eu não vi quem, mas disse que estava com dificuldade de entrar, mas entrou. Olha que alegria, né? Então, todos sejam bem-vindos. É isso aí, o Terapia Cash aqui traz oportunidade, né? E todos merecem ser escutados. Então, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Ana. Muito bom você estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz, né? E aqui o palco é todo seu. Se apresente, põe sua história, como a terapia pode te ajudar, né? Traga aqui, igual a Célia falou, que o Espírito Santo ilumine, que você possa tocar no coração e ajudar cada um que escutar agora ou depois que fica gravado. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, vocês duas. Estou aqui com o maior prazer. Quando a Célia me convidou, eu aceitei mais que depressa, porque eu acho muito importante o trabalho de vocês. Divulgar a terapia, porque quantas pessoas estão precisando, quantas pessoas estão num caminho que não sabe por onde ir, estão praticamente perdidas. A gente, nessa trajetória de vida, na minha trajetória de vida, eu tenho encontrado pessoas, tratado pessoas, e diz assim, eu não sei mais o que eu faço. A vida para mim não tem sentido, eu não tenho mais, não vejo mais motivos para mim prosseguir. Então, são pessoas que estão feridas, machucadas pela vida, além dos traumas que já trouxeram da infância, ainda encontraram na vida adulta mais traumas, mais dores e mais machucaduras. E cabe a nós, como terapeutas, ajudar essas pessoas. Apesar de que tem muitas pessoas que têm o preconceito. Fala assim, eu não vou fazer terapia porque terapia é para doido. Não é. A terapia, ela é um autocuidado, um cuidado de si mesmo, tem que se cuidar. Porque os traumas que nós trazemos da infância são coisas que nos fazem sofrer demais. Atrapalha a nossa vida, atrapalha o andamento da vida de quem vive conosco também, porque interfere. Porque se eu não sou feliz, se eu não tenho paz, quem está comigo também não tem. A família não tem, o marido não tem. Então é muito importante esse olhar, é muito importante a pessoa entender que a terapia é para todos. Terapia não é só para doido. Terapia não é para quem está só com problemas emocionais. É para todos. Porque todos nós, independente da infância que tivemos,
nós trouxemos para a vida adulta traumas, medos, tudo aquilo que nós aprendemos com nossos pais, nós ouvimos, as situações que nós vivemos, tudo isso veio para a vida adulta nos acompanhando. E chegou aqui na vida adulta, nós encontramos mais problemas. Porque muitas vezes é um relacionamento abusivo, muitas vezes é um relacionamento que não dá certo e as pessoas insistem em querer permanecer. Então, eu aconselho as pessoas a procurarem uma terapia. Porque a gente pode dizer assim, a Célia mesmo, vocês como terapeutas, vocês podem dizer, existe um antes e um depois da terapia. A gente chega na terapia toda machucada, toda, como se diz, quebrada, né? Com traumas que nem nós sabíamos que tínhamos. Nós sofríamos e não sabíamos. Nós não sabíamos. Na terapia é que a gente descobre que tinha aquele problema. Igual muitos clientes falam para a gente assim, mas eu não sabia que eu tinha isso. Eu não lembrava desse problema. Então, são problemas que estão aí machucando, ferindo, tirando a paz. Né? É muito importante a terapia. Eu quero deixar aqui hoje esse aviso para as pessoas que têm medo de terapia. Enfrentem, porque dói. A terapia dói. Dói você lembrar o que você passou. Dói, mas para não doer depois. É melhor enfrentar a dor agora de lembrar, porque o nosso inconsciente sempre quer nos proteger. Ele congela tudo dentro de nós para nós não lembrar. Ele pensa que está nos protegendo, né? E a pessoa não lembrando daqueles problemas, ela não sabe que está com aqueles problemas. Quantas vezes a gente atende um cliente, ele fala assim, eu tenho isso, assim, esse trauma. E a gente, muitas vezes eu faço a pergunta, você se lembra de onde veio isso? A origem desse problema, desse transtorno? Ela, não lembro de nada. Eu falei, fica em paz, vamos trabalhar, e no decorrer da terapia, o seu inconsciente vai te mostrar. Não dá outra. Passa 2, no máximo 3 sessões, as pessoas lembram. Eu não lembrei desse problema. Foi assim lá na minha infância. Então é muito importante. Todos nós temos problemas de traumas trazidos lá da infância, como nós fomos criados. Os pais tentam criar os filhos da melhor maneira possível, mas eles dão o que eles têm. Muitos não tiveram. Então, como eles não tiveram, eles passam para as crianças, para os filhos, o que receberam. E hoje eu vejo filhos que odeiam os pais, porque os pais não fizeram isso, não fizeram aquilo, que eu já peguei cliente desse jeito. Eu odiava os pais, porque os pais não deram uma vida confortável, foram criados na extrema pobreza. Eu odiava a mãe, odiava o pai. E até a gente mostrar o porquê que aquele pai também não sabia, ele também não recebeu. E nós, para darmos alguma coisa, nós temos que receber. Se eles não receberam, como é que eles vão dar? A gente dá o que tem. A gente não dá o que a gente não tem. Depois essa pessoa cai em si, depois que faz a terapia, que a gente conversa, que ela descobre a origem, que eles voltam a pedir até perdão para os pais. E já aconteceu isso. Aconteceu isso com clientes meus. Passa a amar a mãe, passa a amar o pai,
Então, pais e mães que têm problemas com seus filhos, não é, às vezes, culpa deles. É culpa de um sistema que acha que os pais têm que dar tudo para os filhos. É culpa de um sistema que acha que tudo tem que ser da melhor maneira, a tempo e a hora. Nós, como os pais, nós só temos. Nós passamos dificuldades. Nós fomos forjados na dificuldade. Mas os pais hoje não querem que seus filhos sofram. E não tem nada errado. Glória a Deus para aqueles que podem dar tudo. Mas só que tem que haver um cuidado em você dar tudo para uma criança. Porque se a criança não souber o valor, ela não vai entender, não vai ser como aquele pai espera. Então, é o que eu digo, crenças limitantes são demais que vêm junto. Eu nasci em 1950. Olha bem, aonde eu nasci, não tinha tecnologia, não tinha nada de... Não tinha muro, as casas eram feitas separadas por cercas de arame. Os vizinhos se saudavam toda manhã. As mamães se comunicavam, porque quando elas iam varrer a porta, antigamente tinha aquele negócio, como varrer a porta da sala. Varria até lá na rua. Ali era o encontro das senhoras, das pessoas, das vizinhas. Ali elas faziam o seu network. Ali tudo era contado, tudo era descoberto, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com aquilo, aconteceu isso. E foi assim que eu fui criada. Mas também tinha uma coisa, um grande respeito. Um respeito, entre aspas, porque eles não sabiam. Se chegasse um adulto em casa, mãe e pai não falavam nada, só davam uma olhar. Só uma olhar para a criança. Porque a criança não podia entrar em assuntos de adultos. Agora, vocês imaginam uma criança que nasce, que é educada desta maneira. Quando chega uma visita, ela tem que brincar lá no fundo do quintal. Ela não pode ter interação com aquela visita. Porque o que essa criança vai entender? Eu não sou digna de estar no meio deles. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer rápido para me ser igual a eles. Então, tudo isso gerou trauma. Tudo isso gerou traumas nas crianças. Eu venho de uma época onde os pais e as mães criavam 6, 7, 8, 9 filhos. Até 12 nas fazendas que a gente via. Uma mãe com 12 filhos. Gente, que estrutura. Às vezes não podia dar tudo. Mas uma coisa boa eles davam, a educação. Que às vezes é confundido com submissão. E a terapia, quando se faz a terapia, a pessoa descobre que aquilo ali era um ato de amor. Eles não entendiam, mas era um ato de amor. Para eles estava dando tudo certo. Só que aquela criança que cresce com aquela insegurança, porque não podia nem abrir a boca, só pelo olhar do pai ou da mãe, elas tinham que sair do ambiente. Vocês acham que uma criança dessa hoje, cresceu, é adulto, você acha que essa criança, ela não vai ter medo de falar em público? Tem. Muito medo. Porque quando ela vê, quando ela estiver num lugar, num ambiente onde ela tenha que falar, o gatilho dispara na hora. Meu pai e minha mãe diziam que não podia falar. Aí é onde se vê hoje muitas pessoas
traumatizadas, muitas pessoas com medo horrível de falar. E o medo de falar é uma coisa que atrapalha demais. Né? Medo de julgamento. O que eles vão falar de mim? A pessoa não consegue. Mas por quê? Porque a origem está lá na infância. Não podia falar. Não podia manifestar nada. Tinha que sair do ambiente. Então, eu fui criada nesse sistema. Eu fui criada nesse sistema. Os pais eram baianos, bem, muito amorosos, meus pais. Mas para eles, aquilo ali era educação. Quando chegava gente, posava gente na nossa casa, que eles não via nem a cara da pessoa. A gente se saía para a sala ou para algum lugar, depois que aquela visita fosse embora. A gente não via nem a cara deles. Então, como que vocês acham, como que as pessoas acham que a gente se sente quando cresce? Inseguro, vergonhoso, né? Sentindo vergonha de tudo, sentimento de não merecimento. Eu não mereço estar nesse lugar. Sentimento de não pertencimento. Eu não sou daqui. Quando começa a falar, começa a gaguejar. Por isso que hoje, graças a Deus, tem os cursos de oratória que tira os problemas das pessoas, né? Tem a terapia que ajuda. Então, eu venho desse lugar. Eu fui educada assim. Eu venho de uma família de 7 irmãos. Era 2 homens, 4 e 5 mulheres. 5 comigo. Nasci no estado da Bahia, em 1950. Não tenho vergonha e tenho o maior orgulho de dizer que eu ainda estou viva, porque a maioria já foi embora. E eu estou aqui. Não sei qual o propósito que Deus tem comigo, mas eu ainda estou aqui. E se eu estou aqui, eu sinto na obrigação de levar para aqueles que não entenderam. Tem muita gente nova aqui que não entende, nem passou pela passagem do século, né? A virada do século. Está bem para cá. Então, estão ouvindo, sem experiência. Como tem tudo, a tecnologia ensina tudo, tudo é muito rápido. Sabe o que eu acho que nesse período agora, o que mais preocupa, a situação que mais causa trauma hoje em dia é a responsabilidade. É o excesso. É o excesso de cobrança. Naquele tempo, nós íamos para a escola, sim. Às vezes, quando dava de ir, porque os pais mudavam demais. Quando a gente dava certo na escola, a gente ficava das mais felizes, mas frequentava uma semana, 2, na outra já tinha que mudar. Era desse jeito. A gente era igual um nômade. Cada dia estava num lugar, numa fazenda. Então, isso também foi bom, porque nós tivemos a experiência e nós aprendemos muito com isso. Mas sofremos muita trava. Trouxemos muito acanhamento. Trouxemos muita cobrança. Eu tenho que ser. Então, quando você tem que se abrir, quando você tem que ser você mesma, aí o gatilho, tem o gatilho. Meu pai, meu irmão, será que eles iam provar? A pessoa não sabe que está pensando aquilo, mas no inconsciente está. Porque está congelado no trauma. Então, Ariane, eu acho, e Célia, eu acho que... Acho não, é verdade. O povo de hoje, a geração de hoje, tem tudo muito fácil. Tem tudo na mão. Elas não têm praticamente trabalho com nada. Trabalho com nada. Tudo que precisa está ali na mão. Mas com essa facilidade,
vieram outras dificuldades. Porque as dificuldades na vida do ser humano nunca acabam. Elas só mudam. Elas só mudam de lugar, elas só mudam o sistema, mas os problemas do meu tempo, todos estão aqui presentes, só que de modo diferente. Eu nasci na Bahia, numa família, meu pai tinha um sítio, e de lá, com 2 anos de idade, eu tinha 2 anos de idade, meu pai contraiu hanseníase. Aquele tempo era um horror. Era uma doença que marcava. Era uma doença que trazia muitos traumas, porque havia muito preconceito. Havia muito medo. Por quê? Porque tudo era difícil, o tratamento era difícil. Não conhecia, lá mesmo, meu pai contraiu, que a gente não sabe de onde veio, eles falam que vem do tatu, essa doença, né? Meu pai comia muito tatu, mas a gente não sabe que veio do tatu. Ninguém sabe como ele contraiu. E ali a nossa casa, que era uma casa alegre, feliz, humilde, acabou a tristeza. Nós tivemos, no ano seguinte, nós tivemos que vir para Goiás, aqui para procurar tratamento para ele. Ele foi internado numa clínica, saiu 3 anos e meio depois. Eu, que era muito agarrada a ele, senti demais. Tinha na faixa de 3 para 4 anos, quando ele foi internado. Eu senti demais a falta dele. E meu pai era tudo para mim. Meu pai, ele fazia comigo o que ele não fez com os mais velhos. Eu sou a caçula, né? Ele não fez com os mais velhos. Ele brincava comigo, ele ria, a gente tinha aquela intimidade, assim, de brincar, de se amar, sabe? De eu sentar no colo dele me dar carinho, nós brincar, assim, de esconde-esconde. Então, aquilo me marcou demais. E ele saiu uma manhã que eu não vi. Eu escrevi meu livro, inclusive aqui, tá aqui, ó. Este livro aqui, nele eu conto a minha história. Como pessoas improváveis se tornaram memoráveis. É um livro de boa autoria, são 30 histórias aqui. A minha é a primeira, por causa do meu nome, né? Leva meu nome. E o meu capítulo se chama A Dor da Rejeição. Porque tempos depois que meu pai foi internado, ele voltou só porque um irmão meu tinha sido assassinado. Nós não vimos esse irmão. Ele foi assassinado vindo do Mato Grosso. Sendo interpretar, ele foi confundido com outra pessoa. Porque os baianos naquela época não era brinquedo, não. Eles vinham, eles namoravam com mulher casada, eles marcavam que era um povo quente, era um povo decidido. Só que aí ele foi confundido com outra pessoa que tinha o mesmo nome dele. Aí na saída da cidade mataram ele. E como ali a gente era novato naquela fazenda, ninguém tinha o endereço nosso. Nosso endereço era de uma outra cidade. Até que acharam a família, já tinha sido enterrada. Por causa disso, meu pai foi liberado. Aí o que aconteceu com meu pai? Se isolou no meio de uma mata. Se isolou. Aqui eu conto tudo. Tempos depois, ele saiu e nós mudamos para outra fazenda. E nessa outra fazenda, era um lugar muito bom. Mas ele não adaptou mais no meio das pessoas. Minhas irmãs foram se casando. Eu, como era mais nova, fui ficando mais sozinha. Os mais velhos se casando.
E nós resolvemos mudar para Goiânia. Meu pai e meu irmão resolveram mudar para Goiânia. Isso, graças a Deus, eu tinha passado o isolamento dele, sabe? Ele se isolou porque ele quis. Porque o sentimento de sofrimento dele foi muito grande. Imagine uma pessoa saudável, tem seu sítio, tem sua família, de repente se vê com uma doença contagiosa. As pessoas pararam de conversar com ele, de ir na casa dele. Ele se isolou, ele se fechou. Imagina a dor. Imagina a dor dessa pessoa. Quando mudamos para Goiânia, eu já tinha na faixa de 13 para 14 anos. Aí, realmente, eu fui começar meus estudos. Depois, em seguida, eu fui trabalhar. Fui trabalhar à noite e trabalhar de dia. Eu trabalhei na casa de uma senhora como babá. Aí, filho criado em roça é muito agarrado aos pais, principalmente caçula, né? Eu falei pro meu pai e minha mãe, falei pra minha mãe, falei, vem me buscar, que eu não quero ficar aqui. Aquilo era tudo novo para mim. Sistema da cidade, eu era acostumada na roça, viver com liberdade, né? E minha mãe foi me buscar. O que a minha patroa disse para ela? Eu não sei para que filho de pobre estuda. Eu não sei. Aquilo foi uma marca para mim. No momento eu achei que não. Aquilo eu levei como nada, né? Porque eu tinha 14 anos. Eu levei aquilo como nada. Fui estudar, estudei. Minha mãe me levou para fazer um exame. Chegou lá, eu também não sabia nada. Uma pessoa que ia estudar no melhor colégio de Goiânia da época. Passei em 7º. O médico de pele, ele fala assim, não, você não pode estudar. Sua data ser contagiosa. Não pode. Todos os meus sonhos caíram por terra ali. Todos os meus sonhos. Porque o sonho de uma criança pobre é estudar para ser alguém. Ali meus sonhos caíram por terra. Fui fazer o supletivo, tranquei a matrícula, porque naquele tempo era assim. Era regime de colégio de rico mesmo. Trancava como uma faculdade. Fazia o exame de admissão, quem fosse aprovado ia estudar. Quem não fosse estudar, trancava a matrícula para o ano seguinte. Meu sonho era estudar no colégio. Eu fui para a roça com a minha mãe, fiquei lá 1 ano. Quando eu voltei, as aulas já não eram mais naquele colégio. Eles tinham feito para o iniciante, para o ginasial, que eu ia fazer o ginasial, em outro colégio. Eles construíram outro colégio. Quer dizer que meu sonho ali acabou. Estudei, fui trabalhar. Meu pai não acostumou na cidade, ficou na fazenda. E eu estudando, trabalhando, esforçando. Passei no concurso público, ser merendeira, tomando remédio, mas já não oferecia mais perigo de contágio. Fui trabalhar naquele colégio, naquela merenda, e ali eu resolvi fazer. Fiz o magistério ali mesmo, naquele colégio, fiz o magistério ali, e dali eu fui fazer um concurso para professora. Passei, tive uma boa colocação. Aí, em seguida, teve o concurso do Correio, eu também fiz, passei também. Só que em 2 anos depois que o Correio me chamou. Foi quando eles iam
levar as agências do correio para o interior, porque no interior não tinha. E eu ia ser um gerente de uma agência do interior. Ia eu e o carteiro. Fiz todo o psicotécnico, fiz com todo entusiasmo. Eu falei para meu marido, meu filho, olha, no interior vai ser muito bom para nós criar nossos filhos pequenos. E eu vou na frente, mas nós vamos arrumar lugar, você vai também. Então, todos os sonhos. Quando eu chego no último dia, passei em tudo, escolhi a cidade que eu ia, passei em todos os médicos, todos me deram apta. Quando eu cheguei no médico de veias, no angiologista, eu não tinha uma ferida no pé, eu não tinha. Quando eu cheguei no angiologista, ele falou assim, fique de pé de frente a mim. Fiquei de frente, de costa, de lado. Ele falou, a senhora não está apta para ocupar o cargo. Outra vez, meu mundo desabou. Outra vez, meu mundo desabou. Eu saí pela rua parecendo que não era eu. Era uma pessoa, era um zumbi, não sabia para onde ir. Meu Deus, de novo, não pude assumir. 2 anos depois, dentro de uma sala de um hospital, eu fui descobrir que eu tinha direito à revisão. Porque foi um diagnóstico hipotético. Eu não tinha ferida nenhuma. Ele falou que pelo jeito das minhas pernas, eu ia ter uma ferida no pé. Então, eu teria direito de recorrer, porque eu não tinha ferida nenhuma no meu pé. Laudo hipotético não serve para nada. Mas por falta de sabedoria, né? Por falta de conhecimento. 2 anos depois, internei no hospital para cuidar das veias. Para operar as veias, que eram muito grossas. Quando eu estou lá, uma mãe de um paciente, que ela era advogada, ela falou, eu contando a história para ela, falou, não, você tem 2 anos para recorrer. Os 2 anos ia vencer no outro dia. Eu lá com as pernas todas enfaixadas. Pensa bem, uma coisa dessa. Aí, falei, me conformei, né? Falei, você tem que conformar. Mas aquilo me machucou muito. Aquilo me deixou muito trauma, muitas feridas dentro de mim, muito sentimento de não merecimento, sentimento de inferioridade. Eu não era digna de estar no mundo. Depois que passou isso tudo, eu me casei, com 23 anos eu me casei. Pensei que ia ser feliz, casei para ser feliz, mas foi um dos casamentos mais tóxicos. Não culpo ele, porque ele também não sabia. É como eu disse, a gente só dá o que tem. Tem muitos homens aí maltratando as mulheres, as esposas, porque eles não receberam. Eles não entenderam, eles não tem. Como que eles vão dar uma coisa que não tem? Então, eles têm que se reeducar. As pessoas têm que fazer terapia para se livrar dessas dores, para se livrar desses traumas. Tudo bem, me casei. Aí, eu fui trabalhar nesse colégio. Depois, eu passei para outro colégio como professora. Eu entrei lá na limpeza. Passei por todas as etapas. Aí, quando eu estava lá, já conformada com tudo, me falaram, tem um concurso para você passar, vai fazer concurso. Mas aí eu já estava grávida. Aí meu esposo, como tinha um plano muito bom, na melhor maternidade da época,
aqui em Goiânia. Ele falou assim, vamos lá, o plano era de lá, né? O plano cobria, o plano dele. Cheguei lá, 1 hora da tarde, já com dores de parto. Meu marido falou assim, eu vou deixar você ir, vou lá no trabalho, porque naquele tempo não tinha nem orelhão. Tinha orelhão aqueles que fazem debaixo daquela casinha, né? Celular a gente não tinha, telefone não tinha. Eu falei assim, fica aí, porque para ele era certo, certeza. Eu venho lá para 5 horas, eu passo. Eu fiquei lá, 2 médicos me examinaram. 2 manchinhas que eu tenho na perna até hoje, que são manchas, eu sei que até de nascença. Eles olharam e falaram que eu não podia ter meu filho. Você não pode ter seu filho. Aqui é uma maternidade onde as esposas de políticos, as esposas da alta sociedade, as mulheres de alta sociedade, tudo, você não pode. Aí, 2 médicos, senta lá na sala, espera seu marido, porque eu falei que eu estava esperando meu marido, né? Cheguei lá na sala, espera, olhei para todo mundo. O que eu vou falar para essas mulheres aqui? Que o hospital não me aceitou? Que constrangimento é esse? Eu não sabia se doía mais o constrangimento o constrangimento de não ser aceita ou a dor que eu estava sentindo das contrações. Eu não vou ficar aqui nessa sala. Fui lá para fora, debaixo do pé de manga, fiquei lá, em pé, porque não tinha lugar nenhum para sentar. Fiquei em pé das 2 horas da tarde, das 14 horas da tarde, até o período de 4h30. Em pé, passando dor e com medo do meu filho nascer ali. 5 horas, 4h30, meu esposo chegou e falou, o que você está fazendo aqui fora? Eu falei, não, eles não me aceitaram. Tá bem que nessa parte, meu esposo era bom. Ele tinha os defeitos dele, nós tivemos um casamento tóxico mesmo, porque nós discutia muito, tinha muitas... Ele era água e eu era o vinho. Nós éramos, sabe? Mas nesse dia ele compreendeu. Ele falou, não, vou te levar para outro hospital. Fui lá naquele hospital, eu fui bem aceita, meu filho nasceu ali. Então, o que tudo isso trouxe para mim? Todos esses nãos. Isso sem falar em outras coisas que nem dá tempo de falar aqui. Então, o que eu entendi? Eu não sou. Qual trauma que eu entendi na minha vida? Eu não sou digna. Eu tenho que ficar em casa. Eu não posso estar no meio de sociedade. Imagine para uma mulher passar por uma dor dessa. Imagine. Então, tudo isso foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu escrevi esse livro eu escrevo tudo direitinho, passo a passo, que eu sei. Meu irmão assassinado, o outro irmão também assassinado. Não vi também, porque quando ele foi assassinado, eu não estava aqui. Deus me preparou uma viagem para a Europa, estava na Europa, na Bélgica. Quando meu irmão faleceu. 2 irmãos que eu não vi, não tive condição real. Então foi muito trauma na minha vida. Ana, foi muita coisa que você viveu. Nós vamos ter que fazer 5 podcasts de terapia cash para você contar mais coisas, porque não vai dar tempo, a gente tem um horário. E eu converso demais, né? Então, mas você escreveu o seu livro, onde você colocou ali a sua história, né? Quem foi interessado, né? Pode adquirir o seu livro. Também pode entrar em contato com você, que você é palestrante, você é terapeuta. Me desculpa ter que cortar agora, mas a gente tem o horário, né? A live vai cair. Tá certo. O horário, mas a série
temos atendimento depois desse Terapia Cash, mas de toda a dor que você viveu, a terapia te ajudou a sair de tudo isso. Hum. O Terapia não merecimento, os deu não, vida nova. vida, tudo você conseguiu ressignificar, entender, perdoar, elaborar, né? Não importa a palavra que seja, né? Mas você conseguiu sair desse lugar que você estava com a terapia, foi? Hoje eu sou terapeuta. Hoje passei por outro trauma também, que eu tive que amputar uma perna. Eu tenho uma perna amputada. Então, a minha história é muito longa. Muito. Tô falando Ai, tô- não mais poder. Não dá tempo falando numa live. Olha, né, você é muito abençoada, escolhida por Deus para estar aqui dando seu testemunho. Você vivenciou tudo isso e hoje está aí transformando vidas como terapeuta, né? Parabéns pela sua história. Ela já doeu para não doer mais. Você conseguiu, né, na terapia, Foi. tá aqui contando pra gente e tá contando como vitória, não como vítima. Ai, isso, ai, foi aquilo, né? Você tá contando as suas vitórias, As minhas vitórias. exatamente, né? Então, assim, que isso sirva, né, de testemunho, de ajuda, de apoio, reflexão para as pessoas que estão aqui hoje, né? Que tudo é possível aquele que crê. Tudo. Nós não estamos sozinhos, né? Tem rede de apoio. Deus manda anjos. Não falo nem que é pessoas. Eu tenho certeza que no decorrer da vida da Ana foi passando pessoas que às vezes não permaneceu, assim como na minha quando eu precisei, a pessoa veio, me ajudou e foi embora. Eu falei, mas podia ter ficado. Mas Deus tem propósito. As pessoas passam, nos ajudam e ela foi ajudar outra pessoa. E a Né? vida é assim, né? A vida continua, né? Você não ficou estacionada, presa lá naquela criança que recebeu o primeiro não e que não podia ver ninguém, que o pai não deixava. Você não ficou presa, você não pôde ele trabalhar no cartório, lá no correio, né? Você não pôde, foi vários nãos e você não parou. Você continuou. Parabéns pela sua história. É merecedora de todos. Eu peço desculpa por ter tomado o tempo todo. Não, não peça desculpa. Aqui é sua história, aqui é terapia. Você fez uma terapia, você se emocionou, né? Você se emocionou ao contar a sua história de vida e que vai poder ajudar várias pessoas. Célia, você quer complementar para a gente poder estar finalizando? Agradecer mesmo a Ana, ela emocionou, eu também emocionei. História profunda, mas com grande significado para nós. E tem gente pedindo aqui se vai ter continuação. Vamos ver, né? Em outro momento, Eunice, não vai ter que trazer ela para ter a continuação para ela mostrar a história, que ela só mostrou os traumas, as dores, né? Muitas vitórias, viu? Glória a Deus. Obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? O carinho de vocês, o convite. E quando quiserem me convidar de novo, estou à disposição. Agradeço muito, Ana, Amém. pelo tempo, que é a coisa, né, mais Não, valiosa que nós temos. verdade. Então, muito obrigada por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela sua história. Viu? Viva a terapia, gente! Viva a terapia! Ai, Então, boa noite, fique com Deus. Deus. Bem, tá? Terapia Cash, terapia na vida real, histórias reais. Olha o que a Ana vem nos contar de todos os nãos, os traumas, não merecimentos, luto, né? É muita história, muita dor que ela viveu e hoje ela está aqui para contar a vitória, a história dela, né? Parabéns. Beijo, fica com terça-feira. Beijo. Com Deus pra Ana. vocês. Obrigada. Obrigada. Vai ficar gravado? Tá gravado aqui, tá lá no meu Instagram. Tá bom, tá certo.